ser socialista e os pais ralando para que essa pessoa tenha tudo. Então é muito fácil ser socialista com iPhone, carro importado, alguém bancando. Então a gente tem uma geração que quer ser revolucionária, que é contra o capitalismo, mas tudo que tem, os benefícios que tem, é através desse próprio capitalismo. Tira a obra do capitalismo dessas pessoas, elas não vão querer ser socialistas, elas não vão ter esse discurso social. Então algumas pessoas, ela tem um discurso contra aquilo, mas é aquilo que traz o benefício para aquela situação. Então o que traz um bom manejo, um bom vínculo, é dominância e liderança. E você entendendo a psicologia do dog, trazendo aquela psicologia canina ao seu favor. Você usando a psicologia primitiva do dog para que ele tenha prazer de te obedecer e subordinar aquilo que você quer. Come. Ela vai para um lugar sem miséria, sem guerra, sem doença, sem morte, sem tragédia, sem acidente. Vai receber um novo corpo, que não vai precisar malhar, não vai precisar treinar para ele ser saudável, permanecer saudável. Não vai precisar de tratamentos clínicos, estéticos, onde as pessoas até morrem buscando uma beleza. Elas vão ter uma beleza perfeita em Cristo como único Senhor e Salvador, quando Ele der o novo corpo àqueles que permanecerem fiel a Ele. E tantas dádivas, tantas bênçãos que são eternas, tantos louvores, honras e glórias eternas no reinado de Cristo, tanto no milênio como no novo céu, na nova terra. É por isso que eu prego, é por isso que eu falo dele, para que alguém, uma alma, creia e receba o perdão dos pecados e a salvação da alma. Eu não poderia deixar de pregar, nem se eu quisesse, porque eu creio. Não sou perfeito, tenho que me arrepender dos meus pecados, tenho que me converter ainda, tenho que permanecer arrependido e convertido daquilo que tenho vencido, mas tenho que vencer ainda, tenho que continuar vencendo. E aquilo que tenho, e aquilo que dou. Eu não tenho prata e não tenho ouro. E não estou pedindo o teu ouro e nem a tua prata. Mas aquilo que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda para a salvação da sua alma. E eu não estou pedindo a sua alma para mim. Eu estou pedindo a sua alma para Deus. Eu não estou pedindo que você dê sua alma para mim como faz os falsos profetas, os falsos pregadores que pregam para ter a devoção das pessoas, para serem adorados, para serem cultuados, para serem venerados. Eu não estou pedindo isso para mim, estou pedindo isso para Deus. Venere Deus, cultue Deus, exalte Deus em Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. Porque Ele, e somente Ele, é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Foi Ele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Não foi os discípulos. Não foi Maria. Foi Cristo que deu a vida por nós naquela cruz. Não foi o pastor de onde você congrega. Não foi o padre. Não foi a freira. Não foi o diácono. Foi Cristo que deu a vida por nós naquela cruz. E pessoas, discípulos, Maria, homens e mulheres de Deus, entregaram sua vida à morte, confiando que ressuscitariam como Cristo ressuscitou. Eles escolheram morrer a negar Cristo como único Senhor e Salvador de suas almas. E esse é o exemplo que nós devemos seguir. O exemplo deles e delas, que tiveram Cristo como único Senhor e Salvador das suas almas, que não tiveram suas vidas como preciosa, essa vida da terra aqui, essa vida terrena, mas preciosa é a vida futura, preciosa é a vida espiritual,
É aquilo que está por vir que é precioso, não aquilo que está agora. Tenha Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma, para que quando você partir dessa terra, você não passe toda a sua eternidade se lamentando pela pior decisão da sua vida. A pior decisão que alguém pode tomar é rejeitar Cristo, o Filho de Deus, como único Senhor e Salvador da sua alma. A melhor decisão que alguém pode tomar é ter Cristo e permanecer em Cristo como único Senhor e Salvador da alma até o dia de partir daqui. E vai passar uma eternidade toda sem lamento, vai passar uma eternidade toda sem arrependimento. Quem se arrepende aqui em Cristo como único Senhor e Salvador, quando passar para a eternidade não vai ter mais nada do que se arrepender. Quem não se arrepende aqui em Cristo como único Senhor e Salvador, vai ter uma eternidade toda de arrependimento. O fogo da consciência sendo queimada. Não tem esse fogo da sua consciência queimada na eternidade, mas tem o fogo da tua consciência salva na eternidade, em Cristo Jesus, como único Senhor e Salvador da sua alma. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser ser um dos meus seguidores, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque todo aquele que conservar a sua vida para si mesmo vai perdê-la, e todo aquele que perder a sua vida por mim vai achá-la novamente. Que vantagem há em alguém ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? O que é que se pode comparar com o valor da vida eterna? Porque eu, o Filho da humanidade, virei com meus anjos na glória do meu Pai, e julgarei cada pessoa de acordo com as suas obras. E alguns de vocês que estão aqui neste momento viverão para me ver chegando no seu reino. Mateus capítulo 16, do versículo 24 ao 28. Se você se agarrar à sua vida, você a perderá, mas se a desprezar por mim, você a salvará. Aqueles que acolhem vocês, a mim estão acolhendo, e quando me acolhem, estão acolhendo a Deus que me enviou. Se vocês acolherem um profeta porque ele é um homem de Deus, receberão a mesma recompensa que um profeta obtém. E se vocês acolherem homens bons e piedosos por causa da sua piedade, receberão recompensa igual a deles. E se, como meus representantes, vocês derem até mesmo um copo d'água fria a uma criança, serão seguramente recompensados. Mateus capítulo 10, do versículo 39 ao 42. Certa tarde, Pedro e João foram ao templo para participar da reunião diária de oração das 3 horas. Quando eles se aproximavam, viram um homem coxo de nascimento ser carregado pela rua e colocado ao lado do portão do templo, aquele chamado Portão Formoso, como era seu costume todos os dias. Quando Pedro e João estavam passando, o pobre homem pediu algum dinheiro. Os dois olharam bem para ele. Então Pedro falou: olhe para cá. O coxo prestou atenção a eles, esperando uma esmola. Mas Pedro disse: não temos dinheiro nenhum para você, mas eu vou dar uma outra coisa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te digo, ande. Com isto Pedro tomou o coxo pela mão e o pôs, o homem em pé. Ao fazer isso, os pés do homem foram curados e ficaram tão fortes que ele pôde se levantar e deu um pulo. Ficou ali um momento e começou a caminhar. Então, caminhando, pulando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando os que estavam lá dentro viram o homem andando e louvando a Deus, perceberam que era ele o mendigo coxo que havia visto tantas vezes no Portão Formoso. Foram então tomados de uma surpresa enorme. Todos correram para o alpendre de Salomão, onde o coxo estava com Pedro e João, e não se separava deles. Todo mundo ficou ali espantado com aquele acontecimento maravilhoso. Pedro, então, dirigiu-se à multidão. Homens de Israel, disse ele,
que existe de tão admirável nisto? E por que olharem para nós como se pelo nosso próprio poder ou virtude tivéssemos feito este homem andar? Porque é o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó e de todos os nossos avós que glorificou o seu filho Jesus fazendo isso. Eu me refiro a Jesus que vocês abandonaram diante de Pilatos, apesar de Pilatos ter decidido soltá-lo. Vocês não o quiseram solto, aquele santo e justo. Em lugar dele, exigiram a libertação de um assassino, e vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou, e eu e João somos testemunhas deste fato, porque depois que vocês o mataram, nós o vimos novamente vivo. Foi o nome de Jesus que curou este homem, e vocês sabem que ele era coxo antes. A fé no nome de Jesus, a fé que é dada a nós por Deus, produziu esta cura perfeita. Queridos irmãos, eu entendo que o que vocês fizeram com Jesus foi por ignorância, e a mesma coisa se pode dizer dos seus líderes. Porém, Deus estava cumprindo seu plano de que o Messias devia sofrer todas estas coisas. Agora, mudem de ideia e de atitude para com Deus, voltando-se para Ele, a fim de que Ele possa limpar os pecados de vocês e mandar, da presença do Senhor, tempos maravilhosos de alívio, e enviar-lhes novamente Jesus, o Messias de vocês, porque Ele deve permanecer no céu, até que todas as coisas sejam finalmente recuperadas do pecado, conforme foi profetizado desde os tempos antigos. Moisés, por exemplo, disse há muito tempo: o Senhor Deus levantará entre vocês um profeta que se parecerá comigo. Prestem atenção, com cuidado, a tudo quanto ele disser a vocês. Todo aquele que não ouvir seu ensinamento será completamente destruído. Samuel e os profetas há muito tempo já falaram a respeito do que está acontecendo hoje. Vocês são os filhos daqueles profetas e estão incluídos na promessa de Deus aos seus antepassados de abençoar o mundo inteiro por meio da raça judia. Esta foi a promessa que Deus fez a Abraão, e logo que Deus ressuscitou seu filho, ele mandou Jesus primeiro a vocês, homens de Israel, para abençoar a todos, fazendo com que se convertam dos seus pecados. Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao 26. Alguns foram escarnecidos e suas costas foram dilaceradas com chicotes, e outros foram acorrentados em masmorras. Alguns morreram apedrejados e outros cerrados ao meio. A outros foi prometida a liberdade se renegassem a fé, e depois foram mortos à espada. Alguns andaram de um lado para o outro em peles de ovelhas e de bodes, vagando pelos desertos e montanhas, escondendo-se em covas e cavernas. Passaram fome, ficaram doentes e foram maltratados, bons demais para este mundo. E estes homens de fé, embora tivessem confiado em Deus e recebido a sua aprovação, nenhum deles recebeu tudo quanto Deus lhes havia prometido, porque Deus queria que eles esperassem e participassem das recompensas ainda melhores que estavam preparadas para nós. Hebreus, capítulo 11, do versículo 36 ao 40. E boa meditação das coisas de Dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom.